Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje, quinta-feira, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. O número é o 973350038, mais uma vez para você anotar aí, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, é quinta-feira e você conhece aqui por tradição o nosso espaço, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então vamos escalar aqui o nosso time de entrevistados e convidados de hoje para análise e debate dos temas propostos. Procurador de Justiça aposentado, Dr. Carlos Cardoso, associado do MPD. Tudo bem, procurador? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez por colaborar com a gente. Tudo bem? Boa tarde para você, a sua equipe e todos os colegas de programa. Eu sigo aqui com a apresentação com a Jandaracy Araújo, a professora Jandaracy Araújo, também empresária, palestrante, ela é conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101 e também conselheira emérita do Capitalismo Consciente Brasil. Jandaracy, boa tarde, bem-vinda mais uma vez com a gente. Boa tarde a todos, a todas e a todos, e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente o doutor Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, nossa apoiadora. Tudo bem, doutor Gouveia? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado por tão ilustres colegas. Obrigado pela oportunidade. E fechando aqui o nosso time, o doutor Nasser Rajab, advogado, ele é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul e Américas e sócio do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, também apoiador do Gente do MPD que Fala. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Bom dia, Mauro, bom dia aos colegas da bancada. De novo aqui, um prazer, 2023, abrindo com mais um programa. Bom programa a todos. Muito obrigado, um bom programa a todos aqui na discussão e no debate dos nossos temas. Antes do primeiro assunto, eu só queria destacar aqui uma nota aqui, pedir licença a todos, a nota triste de ontem, que a gente reproduz a partir de agora. Morreu ontem aos 84 anos de idade, a amiga Cecília Abrão, ela é mãe da jornalista Sônia Abrão. A família não divulgou a causa da morte, mas o que se sabia até aqui é que ela estava doente já havia alguns anos e que a própria jornalista Sônia Abrão vinha se dedicando aos cuidados da mãe. O velório está sendo realizado neste momento, vai até 1 da tarde, na Funeral Home, que fica na rua São Carlos do Pinhal, número 376, e a cerimônia de cremação do corpo de Cecília Abrão está marcada para as 2 da tarde no crematório da Vila Alpina. O programa Gente que Fala se solidariza com os familiares, com os amigos. Quero abraçar os filhos da dona Cecília Abrão, a própria Sônia, a Margarete, o Elias, o neto também Jorge Fernando Abrão Damião, além do empresário Jorge Damião, foi diretor aqui me fugiu o nome agora aqui, na Barra Funda, o Memorial da América Latina, agora sim, Memorial da América Latina, que esteve tantas vezes aqui também tratando dos assuntos importantes aqui no programa Gente que Fala. Eu, pessoalmente, particularmente, tive o prazer de conhecer, de conviver um período com a dona Cecília Abrão, porque eu trabalhei com a Sônia Abrão nos anos de 1980, anos 90 também, como produtor do seu programa de rádio, tanto na Globo como na Rádio América e também na Rádio Capital. Dona Cecília, eu já sinto saudade por aqui, nós também, todos o programa Gente que Fala, do seu astral, da sua simpatia, da sua empatia, da sua voz doce e do carinho com que tratava todos nós, tratava a mim, tratava a minha mulher Rose também, com a qual a gente teve aí um bom período aí de relacionamento. Que Deus te receba e te conceda a paz espiritual, são os votos aqui, são os desejos
da equipe do programa Gente que Fala. Vamos aqui rapidamente ao nosso primeiro assunto, porque o tempo passa rápido e são muitas coisas para a gente tratar nesta quinta-feira. Olha, pessoal, um livro escrito pelo coronel Carlos Alberto Lima Mena Barreto e publicado pela Biblioteca do Exército em 1995, dizia, sem evidências, que a existência dos Yanomami era uma farsa. Segundo pesquisadores, a farsa Yanomami vocalizou uma preocupação comum no Exército, o medo de perder soberania em áreas da Amazônia. No livro, Mena Barreto diz haver um conluio entre ONGs e forças estrangeiras para separar do Brasil o território indígena, cedê-lo aos fictícios Yanomamis e preservar a dominação futura da Amazônia sob a tutela das Nações Unidas. Começo com o senhor Carlos Cardoso a respeito desse tema, a influência desse livro do coronel, Carlos Alberto Lima Mena Barreto sobre a opinião pública. Bem, inicialmente eu quero registrar o fato de que no Brasil sempre houve defensores de teorias da conspiração a respeito da eventual perda de soberania do Estado brasileiro no território, no gigantesco território amazônico. Eu sempre tive comigo que a solução ou as soluções para os grandes problemas brasileiros dependem exclusivamente de nós brasileiros. Se a Amazônia se encontra na situação em que se encontra, essa situação é fruto da ausência de políticas de Estado que pudessem dar conta dos problemas com os quais nós convivemos hoje. Dentre eles, o drama humanitário que acomete o povo Yanomami no território amazônico. E não é só esse povo indígena que convive com problemas parecidos. Essa tem sido a tônica de todos os povos indígenas do Brasil. Se há uma farsa na questão Yanomami, essa farsa é a farsa daqueles que são responsáveis diretos pela situação de abandono em que se encontra a Amazônia hoje. Nós sabemos que madeireiros inescrupulosos, financiados por parcelas atrasadas do agronegócio brasileiro, e garimpeiros estão devastando amplas áreas do território amazônico, inclusive áreas que integram territórios dos povos indígenas. As cenas que a imprensa vem reproduzindo diariamente nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, evocam cenas do chamado Holocausto, em que o povo judeu foi massacrado pela ideologia nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo leva a crer que o novo governo, que pode ter os seus problemas, mas não ficará indiferente a esse drama, já está encaminhando soluções emergenciais e espero que mais à frente soluções estruturantes e definitivas para reverter o quadro de devastação da Amazônia e de quase genocídio, ou aparente genocídio, dos povos indígenas. Então, portanto, eu tenho para mim que as próprias Forças Armadas brasileiras precisam rever a visão distorcida que parece que ainda acomete alguns dos seus setores em relação ao drama da Amazônia. Professora Jandaracy, a sua avaliação sobre esse nosso tema, o livro do coronel Mena Barreto, que negava ou que nega, né, a existência dos Yanomami, isso reflete a crença difundida no Exército, enfim, a influência desse livro sobre a opinião pública, quando os militares veem a questão das terras indígenas com desconfiança a partir dessa obra, desse livro. Bom, tem coisas que ainda chocam, né? Acho que a gente ainda fica chocado com algumas posições. Mas o que a gente tem que entender, né? Acho que quando a gente olha a história do Brasil,
simplesmente a não existência, né, ou reclamar a existência, o direito a existir da população indígena, faz parte da história do país. Então, não me surpreende uma obra como essa ser difundida e propagada, né, como ela foi. Assim como tem pessoas que acreditavam que a Terra era plana ainda em 2022 e 2023, pessoas que são contra a ciência, né, há também quem nega a existência de todo um povo que nós acabamos de ver a violência a que foram submetidos, né? É chocante. Eu fiz uma publicação recente sobre isso, incentivando a doações e tudo mais, mas é chocante o projeto, né? Porque isso é um projeto. Isso não é um acontecimento raro. Um projeto de extinção que já vinha sendo incentivado, né, de várias formas já há algum tempo no Brasil, inclusive pelo governo anterior. Quando a gente pensa em toda a população indígena, o processo de genocídio e extermínio vem de longa data, assim como o processo de visibilização. Como a tese da não existência, ela passa por direito para essas pessoas, elas não têm direito, né? Elas não podem, se elas não existem, não têm direito. Quanto mais propriedade, o Estado não pode atuar com quem não existe. Então, é um processo doente, né, que vem, não é uma coisa que aconteceu só há 4 anos, ela foi intensificada nos últimos 4 anos, acho que é importante ressaltar, ela foi intensificada, principalmente pelo garimpo ilegal, pelos madeireiros, né, não falo nem do setor agro, mas não vou dar nomes, mas assim, a ilegalidade do que tem acontecido naquele lugar, em toda a região amazônica, não só Manaus, mas em toda a região amazônica, né? Quem tem a oportunidade de conhecer e visitar sabe o que está acontecendo e o nível de violência que a comunidade indígena tem vivido, a população indígena, né, tem vivido durante os últimos anos. Então, não há que muito se discutir sobre essa obra, mas tem que se discutir, a gente hoje precisa discutir como nós, como sociedade, vamos atuar e cobrar, né, de qualquer um, né, mudanças efetivas em relação à população indígena, né, nesse processo de visibilização, nesse acesso e nos direitos da população indígena. Doutor Nasser Rajab, seu olhar sobre esse nosso tema, o livro do coronel Mena Barreto, que nega a existência dos Yanomami e que provoca, reflete, né, essa crença difundida no Exército, nas Forças Armadas do Brasil. Veja, Mauro, para mim o livro é uma farsa, né? Na verdade, há cobiça do mundo por várias riquezas do Brasil. O Brasil, a potência agrícola, a capacidade que nós temos de produzir grãos, as riquezas minerais, o nosso mar, o nosso Oceano Atlântico, enfim, a questão das terras brasileiras que estão ali na Amazônia. Então, o que ocorre é que falta realmente a atuação do Estado, né? Se esse risco existe, ele se amplia cada vez que o Estado se acovarda, né? Ou se mostra incompetente de cuidar da nossa população e das riquezas do Brasil. Então, o que falta é gestão, né? Gestão competente e gestão com essa visão de proteção dos nossos valores e da população indígena, especialmente, que é uma população fragilizada, exatamente essa população Yanomami, né? Então, eu vejo, na verdade, é chocante, de fato, essa situação que rodou o mundo e que nos envergonha como nação, né? Não é exatamente, obviamente que as responsabilidades por este ou aquele governo, né, e por aqueles agentes públicos devem ser investigadas e esperemos que de fato sejam exemplarmente punidos. Mas isso não vai tirar a mancha que o Brasil, como nação, infelizmente, o mundo vem assistindo essa situação trágica daquela população indígena. Então, só temos a lamentar, né, que o livro ainda seja utilizado como se uma explicação houvesse
para aquela crise humanitária que vivemos dentro do nosso próprio país. Doutor Gouveia, seu olhar sobre o nosso tema? O que eu vejo, complementando a fala dos colegas, é que existe uma carência de políticas públicas, inclusive para essa questão. Como que a gente, em pleno século XXI, se vê surpreendido por uma situação dessas, um abandono total de parcela importante da população? A região é estratégica, é óbvio, tem que ter um olhar muito mais atento e, inclusive, de preservação, não só da área, mas esse cuidado com as populações. E não são só os Yanomamis, com certeza outros povos indígenas estariam provavelmente na mesma situação. Então, acho que vale, sim, um olhar muito rápido e um engajamento da sociedade civil na busca de um apoio e a devida transparência para essa formulação de políticas públicas, sim. 12h15 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema por aqui, o presidente da Associação Nacional de Peritos Criminais, Willy Ralph, disse ontem, em entrevista à CNN, que existem técnicas periciais capazes de investigar a origem da minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Disse o Willy Ralph o seguinte: apesar do documento estar impresso, há técnicas periciais que podem ser aplicadas nele, pela análise do tipo de impressão. Dependendo do tipo e qualidade da impressora, é possível, por exemplo, uma análise de bitmap para determinar que impressora imprimiu aquele arquivo. Como é que a gente pode prosseguir nessa investigação? Isso é uma tecnologia bastante importante, não é, procurador Carlos Cardoso? Especialmente a partir do que a gente ouviu até aqui do ex-ministro Anderson Torres, que esse era um documento para ser eliminado, triturado, que isso surgiu de ideias diversas, enfim. Como é que a gente pode caminhar nisso a partir dessa tecnologia que existe para análise deste papel? Bom, em primeiro lugar, é preciso contextualizar o encontro e a apreensão pela Polícia Federal desse documento. Esse documento, isoladamente considerado, fora do contexto político que cercou a sua apreensão, seria, do ponto de vista jurídico, algo irrelevante. Entretanto, ele foi apreendido na residência do ex-ministro da Justiça e do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, no bojo de uma diligência policial que compunha, por sua vez, um amplo processo de investigação desencadeado a partir das manifestações anarco-golpistas promovidas pelos vândalos, que destruíram parcialmente as instalações físicas do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Presidência da República. A gravidade da apreensão desse documento está dentro desse contexto jurídico-político, vamos dizer assim. Evidentemente, problemas com a conexão aqui do nosso procurador Carlos Cardoso. Consegue nos ouvir, procurador? De origem, sim. Sim. Estou ouvindo. Pode seguir. A sua fala ficou prejudicada aqui no finalzinho. Se quiser retomar um pouquinho a sua explicação, a sua contextualização. A gravidade da localização e apreensão desse documento está no fato de que ela se deu dentro de diligências policiais desenvolvidas à autoria das agressões físicas que vândalos praticaram contra as instalações físicas do Senado, do Senado, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. O perito que se manifestou a respeito desse documento, ainda que extrajudicial, o fato de que a materialidade desse documento pode ser
melhor apreciada a partir de uma perícia técnica específica, mais aprofundada, com emprego de técnicas especiais mais modernas. E isso, eu espero que, seguramente, já estará sendo feito pela Polícia Federal. Então, a gravidade da situação é essa. Ela não foi encontrada na residência de um vândalo, ela foi encontrada na residência de um ex-ministro da Justiça e do ex-secretário da Segurança Pública. Aliás, quando ela foi apreendida, o secretário ainda estava no exercício do cargo, embora estivesse em férias nos Estados Unidos. Esse é o ponto delicado, politicamente falando, do fato, né? Doutor Nasser, que conhecimento existem a respeito dessa tecnologia capaz de identificar como é que, de qual impressora um documento saiu, né? Mauro, veja, é bem-vinda, né, essa tecnologia para tentar ajudar aos investigadores estabelecerem a responsabilidade pela elaboração do documento, que essa, me parece, é a controvérsia existente, já que o ex-ministro tenta demonstrar que aquilo veio parar na mão dele por iniciativas populares, enfim. Sim. Algumas versões já foram divulgadas, né, para tentar imiscuir da responsabilidade da confecção, porque, sem dúvida, o documento por si é extremamente comprometedor, né? É um atentado à soberania, à democracia no país e, obviamente, a confecção, a autoria da confecção do documento será bastante importante sabermos, né? Então, essa tecnologia, sem dúvida, demonstra aí o grau de aprimoramento da Polícia Federal, né? Demonstra que, de fato, isso seja, de alguma forma, utilizado para que nós saibamos, o Brasil saiba, de fato, quem são os responsáveis, né, por uma minuta desse nível aí de ataque que se cogitou, inclusive na intervenção no TSE e a mudança, digamos, de forma ilegal do resultado das eleições, o que seria catastrófico ao sistema democrático brasileiro. Professora Jandaracy, sua observação, seu olhar sobre esse tema, essa possibilidade de identificar a origem da chamada, do que ficou conhecida, né, como chamada minuta do golpe, né, que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Bom, a tecnologia ela tem um papel fundamental atualmente, né? E principalmente nessas questões de qualquer crime ou na análise de algum crime. Eu não sou jurídica, mas a gente entende que a tecnologia tem sido fundamental em algumas situações. E essa tecnologia, dentre tantas outras, ela se vê hoje como uma oportunidade da gente começar a eliminar alguns factóides, né? Tirar essa coisa do alguém entregou. A gente tem um nível de rastreabilidade muito alto. Então, isso dá também uma segurança para poder fazer uma avaliação correta juridicamente, penalizar os culpados, né, sobre essa tentativa ou ensaio sobre golpe, seja lá o nome que se queira dar, mas esse ataque à democracia que foi muito claro, e as pessoas devem ser responsabilizadas, né? A gente não está falando apenas de manifestações de oposição a um governo ou a uma plataforma de ideologia, né? A gente está falando de crime. Então, acho que o papel da tecnologia é fundamental, não só a questão das impressoras, mas também a questão das redes sociais, dos grupos de Telegram, WhatsApp, onde se foi articulado muito do que a gente viu acontecer no último dia 8. Então, acho que quanto mais se utilizar, melhor para todo mundo, né? E também mais segurança, mais assertividade. É quase uma impressão digital que fica, né? Quando a gente fala dessa tecnologia, praticamente uma impressão digital. Então, não tem muito que inventar a roda em relação a isso. 12h24 no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala por aqui. O nosso trabalho aqui de hoje, em parceria com o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados
associados. A gente vai passar para o tema de saúde agora com o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, e é o seguinte, pessoal. O Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, e a revista científica The Lancet Regional Health Americas lançaram ontem uma edição especial do encarte Monkeypox Multinacional nas Américas, lições do Brasil e do México, com artigos sobre a monkeypox ou varíola dos macacos. A editora-chefe da revista, Thaisa Villa, destacou que, embora esteja caminhando para a resolução em alguns países, monkeypox ainda é um problema de saúde pública em vários lugares do mundo, como as Américas, além de ser uma doença negligenciada em termos de pesquisa e de recursos e tratamentos efetivos. A sua avaliação, doutor Gouveia, é o fato de vários países já estarem caminhando para essa resolução e nas Américas, especialmente no Brasil, ainda ser um problema de saúde pública? Na verdade, o monkeypox teve, ou mpox, como eles estão chamando atualmente aqui na região, ele é um problema ainda endêmico em várias partes. O crescimento do número de casos tem sido observado nas últimas semanas, enquanto outros países, de fato, decrescem. E o que falta, Mauro, é principalmente testagem. Na verdade, se testa muito pouco e não se verifica, e até o uso de medicamentos que já estão aprovados até pela Anvisa também não têm sido usados clinicamente. Por isso, a gente tem tido casos de óbitos e ainda número elevado, até para uma situação atípica como essa, do que tem sido verificado. O Brasil é o número 2, hoje, logo atrás dos Estados Unidos, e se a gente não toma o devido cuidado, essa endemia poderia, eventualmente, virar uma pandemia. A gente lembra do caso do Covid, que muitas vezes aquelas cepas ou as variantes, elas acabavam se formando por uma seleção natural. O vírus, ele é inteligente, ele quer, na verdade, continuar resistindo. Para resistir, ele muitas vezes procura uma forma de se espalhar de maneira muito mais rápida e, para isso, até sendo menos letal. Não tem o interesse de matar o seu hospedeiro, mas isso acaba muitas vezes acontecendo. Então, como em qualquer situação, o que a gente está aprendendo é que precisa manter uma vigilância epidemiológica adequada, ou seja, monitoramento do número de casos, procurar preparar profissionais de saúde e a própria sociedade. E aí vem o grande aprendizado do Covid, o empoderamento do cidadão na busca do seu status através de uma ferramenta acessível, que é o diagnóstico. Isso se faz presente. E muitas vezes, se ela não é um autoteste, como foi naquele outro caso, que seja um teste profissional e que tem que estar disponível. E aí o papel da indústria, no caso da CBDR, o papel da própria Anvisa em autorizar novas ferramentas aí à disposição e, obviamente, dos profissionais de saúde nesse grande monitoramento que é a vigilância epidemiológica. E aí, Mauro, só para comentar, vale um grande esforço que a CBDR está fazendo de tentar estruturar uma forma de monitoramento e vigilância genômica, inclusive. Existe hoje já uma capacidade instalada ainda insuficiente, mas crescente, de laboratórios públicos e privados que podem, sim, monitorar surgimento de novas doenças ou variantes como essas que a gente está vendo, como o caso agora do mpox. E esse esforço aí, tanto dos privados quanto dos públicos, ele tem que ser feito de uma forma coordenada, e é esse o interesse e um dos grandes projetos para esse ano. Eu espero, Mauro, muito em breve, trazer novidades positivas nesse sentido, porque para combater doenças como essa, do mpox, do Covid ou tantas outras, só com o esforço conjunto dos vários atores. E sempre lembrando que a gente, quando fala de um problema, não é saúde humana só, é saúde única. É humana, animal e meio ambiente. Eles todos se correlacionam e podem trazer, infelizmente, problemas muito sérios se não trabalhados de uma forma adequada. Essa avaliação genômica, a gente pode fazer um paralelo, né, doutor Gouveia, com o que acontece com a Covid. Existe também um trabalho feito para a identificação de variantes e subvariantes, até para a formulação, elaboração de vacinas que sejam mais eficazes, mais eficientes contra o vírus. É isso mesmo. No caso do Covid, o próprio Ministério, na ocasião, chegou a organizar a compra de 27 equipamentos de sequenciamento de próxima geração, o NGS, que a gente fala.
Isso foi distribuído para os LACENs, Laboratórios de Saúde Pública, nos estados, e o que se está agora é exatamente trabalhando para uma implementação de uma política adequada para lidar com isso, porque não é só o equipamento, é a equipe técnica preparada e até a incorporação de bioinformatas, pessoas que sabem lidar com esses dados para trazer, aí sim, uma informação adequada para o gestor público, para a formulação de políticas e ações públicas imediatas, para a questão da indústria, em termos de inovação tecnológica, tanto diagnóstico quanto farmacêutica também. Então, foi muito bem lembrado por você, Mauro. Quais são os números hoje de casos e de óbitos relacionados com o monkeypox, doutor Gouveia? Olha, de acordo com esses estudos, foram mais de 10.715 casos aqui no Brasil, sendo, por enquanto, 15 óbitos. A questão que fica é, isto está correto? Foi devidamente notificado? É uma boa pergunta. Talvez não. A gente pode ter aí uma confusão e uma subnotificação. Mas, de qualquer jeito, é um número expressivo e que deveria, sim, ter uma atenção ainda redobrada. Parece que foi um assunto esquecido aí no meio de tanta confusão política e tantos descaminhos, né, da nossa sociedade. E as vacinas compradas hoje são em volume bem reduzido ainda, né? E ainda aquela dúvida também em relação às gerações anteriores que tomaram a tal da vacina da varíola, se elas estão protegidas ou não, tem tudo isso para ser observado. Tem muita informação que precisa ser ainda confirmada cientificamente. O fato que tanto as vacinas quanto os medicamentos que já vieram, que foram autorizados, estão sendo usados muito mais em trabalhos científicos ou acadêmicos, ou em alguns campos de profissionais de saúde, mas não de forma exponencial ou plena para a população. Então, isso também é um outro ponto a ser verificado, principalmente pela nova gestão aí do Ministério da Saúde. Está dando certo essa medida de chamar a doença de monkeypox ou de mpox, né, no sentido de proteger os animais, né, de não dizer que é a varíola dos macacos, até porque o macaco ele é a vítima da doença. Isso é um problema sério e já a humanidade já deveria ter aprendido a buscar outras formas de identificar as doenças. Porque toda vez que você traz um nome como esse, varíola dos macacos, pronto, o causador passa a ser identificado como sendo o pobre do primata. E aí, em muitos países, você tem até perseguição e morte, na verdade, dos pobres animais. Não faz sentido. Por isso, até que aqui já se passou a mpox, e a gente tem vários outros exemplos, muitas vezes nem só ligados à questão de animais, muitas vezes até a regiões ou etnias, né? Então, isso é muito grave quando isso acontece. 12h32, a gente vai fazer uma parada breve aqui para o nosso intervalo, nessa edição do programa Gente que Fala, mensagem do nosso apoiador, e a gente volta em seguida com a sequência dos temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para 13h agora, estamos de volta. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Mais um tema de saúde por aqui. O Ministério da Saúde deve anunciar hoje um aporte milionário para estados e municípios aumentarem o número de cirurgias, exames e consultas, e assim reduzirem a fila de espera por procedimentos no Sistema Único de Saúde. O valor acordado nas reuniões até agora entre o Ministério e representantes das secretarias estaduais e municipais de saúde é de um aporte federal de R$600 milhões nos próximos 90 dias e mais de R$3 bilhões para o restante dos 4 anos. Acho que a gente tem que pensar no seguinte, primeiramente, não é, doutor Gouveia? Fiscalização e a boa aplicação de todo esse dinheiro, de toda essa verba por estados e municípios. E isso é até importante você trazer isso, porque muitas vezes a gente discute se os recursos são ou não são suficientes. O recurso bem utilizado, de forma
plena, de forma transparente, obviamente ele pode sim trazer grandes benefícios. Nesse caso, o mutirão, esse grande esforço, ele tem que ser feito. A cooperação entre União, estados e municípios, ela é fundamental, e eu iria até além. Muitas vezes você pode e deve usar a estrutura ociosa da iniciativa privada, que pode sim trazer grandes ganhos de escala e economia para todos. O município de São Paulo já fez alguns exemplos aqui no passado, que foram muito bem sucedidos, reduzindo o tempo de espera. E lembrando que esse tempo entre o diagnóstico e a terapia, ou o seu início, ele é fundamental para o sucesso. Quanto mais cedo, mais precoce for o diagnóstico, mais efetiva e eficaz vai ser a terapia adotada. Então, a gente não pode, de fato, deixar longas filas que você perde até o sentido. Isso, 1. E 2, você tem que ter uma inteligência por trás dessas filas. Saber onde estão localizados os pacientes que estão esperando, qual o recurso disponível, como eu posso otimizar. É uma verdadeira operação, não diria de guerra, mas que estrategicamente pode ser muito bem elaborada e levada adiante para você ter um bom resultado. Então, acho fundamental fazer isso o quanto antes e usar, sim, dos mecanismos de controle. O Instituto Ética Saúde, por exemplo, tem lá o seu canal de denúncia, o site dele, eticasaude.org.br, está à disposição da população, e todo e qualquer desvio que aconteça, ele tem que ser reportado, porque ele vai se envolver em empresa associada, ele pode levar a uma investigação interna, e se for um caso ligado a qualquer órgão público e tudo mais, ele vai ser levado a um órgão de controle que vai fazer a sua devida investigação, apuração e penalização, se for o caso. Qual o tamanho da demanda reprimida hoje nesses procedimentos, exames, consultas, cirurgias, tudo que ficou para trás? Olha, é bem elevada. Eu não tenho o número de cabeça, mas eles falam que pode ser um aporte aí de que chegar até 3 bilhões de reais nos próximos 4 anos. E é um número grande, né? É um número que muitas vezes a gente nem tem noção. E, obviamente, uma vez que você comece, podem aparecer casos que não tinham sido ainda nem colocados na própria fila. Sim. Sobre os órgãos de controle, procurador Carlos Cardoso, a atuação do Ministério Público aí na fiscalização, no controle sobre toda essa verba milionária que vem por aí na saúde. Pois é, eu tenho a impressão que o Ministério Público está atrasado em relação ao que precisa ser feito no Brasil. Eu não estou me referindo a nenhum Ministério Público em particular. Estou fazendo uma análise crítica geral, abordando todo o Ministério Público brasileiro. Tenho a impressão que a captura política das chefias dos ministérios públicos do Brasil, não só na esfera federal, mas também, em boa medida, nas esferas estaduais, fragilizou o trabalho do Ministério Público na área de fiscalização e de busca de responsabilização pelos casos de má aplicação de recursos públicos na área da saúde. Não só nessa área, mas nessa área ela é realmente dramática. Ilustro isso com o fato de que, durante a pandemia, em que recursos bilionários foram gastos extra ação prévia do Congresso Nacional para fazer face à epidemia, mesmo em relação a uma pandemia mundial, houve inúmeros, incontáveis casos de desvios de recursos públicos na área da saúde, desde a compra de respiradores até a compra de distribuição de vacinas, enfim, uma coisa assim absurda. Isso foi muito mal apurado pelo Ministério Público brasileiro. E não só, também pela Polícia Federal e pelas polícias estaduais. Penso que nós, ao lado do incremento orçamentário que se faz necessário no campo do atendimento à saúde pública, fortalecimento do SUS,
dos institutos de pesquisas, da pesquisa e fabricação de medicamentos e tudo mais, ao lado disso, tem que haver uma cobrança muito maior sobre os órgãos de fiscalização do Estado brasileiro, os tribunais de contas estaduais, Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, os ministérios públicos estaduais, as polícias civis dos estados, que praticamente não investigam casos de corrupção, a Polícia Federal, que foi escandalosamente capturada por forças políticas, principalmente no último governo. É preciso deixar claro que essas instituições de Estado devem a sua existência a políticas de Estado, elas não estão a serviço deste ou daquele governo. Elas devem servir, e bem, até porque são bem remuneradas, devem servir, e bem, ao conjunto da sociedade brasileira. E o mínimo que se pode esperar dessas instituições é uma boa fiscalização no que diz respeito a uma boa aplicação dos recursos públicos. Dr. Nasser Rajab, verba milionária para reduzir filas no SUS. Milionária por enquanto, né? Ao longo dos 4 anos do governo atual, aí serão verbas bilionárias, né? Seu áudio fechado, Dr. Nasser. É salutar, né, que o governo, esse novo governo, se preocupe com questões que são a essência da existência, né, de um governo eficiente. Educação, saúde, segurança. Então, essas são prioridades que devem ser perseguidas. E eu vejo com muito bons olhos que o governo já nesses primeiros dias tenha tratado, demonstre que está tratando a saúde como esta prioridade que se espera. Então, não é uma área que eu, obviamente, domino muito pouco, mas verba federal para os municípios e estados que estão lá na ponta tirarem a fila do SUS, só me soa como uma coisa absolutamente positiva. Primeiro porque, quando a gente fala em fila, nós podemos imaginar o desespero, né, das pessoas que estão na fila aguardando um exame de saúde que muitas vezes é essencial para a sua própria vida ou para a vida de seu filho, de seu ente querido. Nós não conseguimos ou não gostamos de ficar em fila de cinema, em fila de restaurante. Imagine uma fila de exame. Então, acho que o governo faz isso em boa hora e espero que, na prática, lá na ponta, chegue para aliviar a dor dessas pessoas. Professora Jandaracy, faltando 18 minutos para 13h, eu vou passar para o próximo tema aqui, que choca a opinião pública mundial. A advogada da mulher que acusa o jogador Daniel Alves de estupro reafirmou o desejo da vítima em ver o jogador preso, rechaçando a possibilidade de receber uma indenização pelo caso. Segundo Esther Garcia Lopes, advogada, né, a denunciante de 23 anos deixou claro suas intenções desde o primeiro momento que a contatou. O Daniel Alves está preso preventivamente, sem direito à fiança, lá na Espanha, e a advogada Esther explica que a prisão preventiva dele se deu por 3 motivos. Primeiro, a existência de indícios que corroboram a investigação em oposição às contradições do depoimento do jogador, o risco de fuga, por se tratar de alguém com dupla nacionalidade e grande capacidade financeira, e também a preservação da identidade da vítima. O que esse episódio todo nos revela, professora Jandaracy? Bom, o que é interessante nesse caso, né, especificamente, não trata-se apenas de você ter poder aquisitivo ou não ter poder aquisitivo, você ser uma pessoa famosa ou não. Se trata especificamente de uma investigação que foi efetivamente rigorosa. O timing para esses crimes de violência sexual, especificamente, a questão da velocidade da investigação e do timing são fundamentais. E para a gente, né, e eu falo para quem atua muito na questão do combate à violência contra a mulher, fica a sensação de impunidade, ela se encerra com exemplos como esse, né? Porque é muito comum a vítima ser chamada de oportunista,
No caso específico, né, já aconteceu vários comentários de serem Maria Chuteira e tudo mais, e ficou comprovado que ela foi uma vítima, comprovado com vídeo, com exame de corpo de delito, que ela foi uma vítima, né? E o jogador em questão, né, teve o seu depoimento mudado 3 vezes, com 3 versões diferentes, que nada combinava com nada, né? A gente tem o jogador condenado hoje, que é o Robinho, que está condenado na Itália, que hoje está aqui levando uma vida normal, né? Total, como se não tivesse cometido crime algum, né? Com a vida normal. E que seria o que aconteceria no caso do Daniel Alves também, se não tivesse uma legislação eficiente, né? Um conjunto de medidas que dão segurança à vítima, né? Que foi uma mudança recente também lá, mas foram um conjunto de medidas que conseguiu comprovar a efetivação do crime. Então, é super fundamental. E outra, a pessoa, a vítima nessa questão, foi muito bom o posicionamento dela, né? Não tem dinheiro que pague um crime como esse. Então, não existe, né? A gente sabe que foi noticiado que alguns advogados foi procurado para fazer acordo, mas isso é um inegociável, né? Não existe uma violência, alguém passar por uma violência como essa se tratar apenas de dinheiro, né? Que sirva, essa legislação implantada na Catalunha deveria servir de referência aqui no Brasil. Nós tivemos vários casos, né, durante o tempo todo a gente acontece aqui no Brasil, mas a gente já tem vários casos em que a vítima foi simplesmente ignorada ou até insinuado que ela fosse culpada por ter acontecido aquilo. Então, eu acho que é uma das legislações que a gente poderia trazer para o Brasil e ajudar muito. Além da Maria da Penha, essa é um modus operandi, principalmente em baladas, nesses eventos de grande público, uma forma da gente reduzir esse tipo de crime. Agora, o que esse episódio, professora, revela do ponto de vista do comportamento masculino, né? De novo, um jogador de futebol, de novo, um jogador de futebol brasileiro, de novo, alguém famoso, de novo, alguém com muito dinheiro, e que parece que está acima de qualquer coisa, justamente por ser famoso, por ter muito dinheiro, por ser um jogador de futebol, com essa plena exposição. O que isso tudo traz do ponto de vista do comportamento do homem? A questão cultural e a certeza da impunidade. O que fica muito claro aqui tem uma questão cultural e que aí não é só Brasil, né, mundo, né, a gente tem vários casos emblemáticos no mundo inteiro, principalmente na Espanha, que foi o que gerou essa mudança na legislação lá, da certeza da impunidade, né, é a masculinidade tóxica, é o machismo. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre o poder sobre o corpo da mulher, né, sobre isso não ser considerado irrelevante para quem comete um crime como esse. Então, além da questão da fama, né, acho que está blindado pela fama. Eu acho que isso também mostra muito sobre esse caso, né? E a público, né, como ele fez várias vezes, dizer que era inocente, fazer videozinho, numa tranquilidade assustadora. Sinceramente, quase psicopatia, porque quem assiste o primeiro vídeo dele, quando o caso veio à tona, é assustador. A tranquilidade, o drama que o cara faz, obviamente que eles são treinados para isso, mas é absurdo, né? Você ter... E só foi comprovado porque tem vídeo, né? Comprou vídeos, tem vídeos mostrando que a versão dele era falsa. Então, efetivamente, a gente está falando de um comportamento e a gente precisa evoluir como sociedade. No Brasil, os dados são horrorosos, principalmente com crianças, né? A gente tem aí um índice absurdo de denúncias de vítimas sexuais, de estupro e todo tipo de violência sexual, e a gente precisa realmente mudar como sociedade, né? Cabe a gente já ter uma mudança, e eu acredito muito que a punição, sendo efetiva, ela pode restringir esses atos, né? E aqui tem a questão de nunca culpar a vítima, né, por um acontecido como esse. Faltando 12 minutos para 13h, a gente tem mais um tema por aqui, mas antes disso, eu quero conversar com você que está acompanhando aqui a nossa transmissão do Gente do MPD que fala hoje. Você que é empresário, você que é executivo, representante de entidades que atuam em qualquer atividade do nosso mercado, a mensagem é a seguinte: venha ser parceiro do programa Gente que Fala. A gente está há 21 anos no ar, atingindo hoje um público do mundo inteiro a partir
dos nossos trabalhos aqui pela internet, pela OTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, sempre no Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, todos os dias, ao meio-dia, ao vivo, nesse espaço, trazendo as notícias do dia, as informações, análises e debates sobre as questões econômicas, sociais, políticas, de saúde, de cultura, enfim, tudo passa aqui pelo programa Gente que Fala, como você está acompanhando nessa edição de hoje. Então, a gente quer a sua presença aqui nessa nossa parceria, e para você fazer contato com a gente, é só ligar 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades de fazer esse trabalho aqui em parceria com o programa Gente que Fala, tá bom? E o próximo assunto por aqui, faltando 11 minutos para 13h, é o seguinte: o interventor na área de segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, deve entregar amanhã um relatório ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com as informações levantadas sobre o que ocorreu em Brasília, antes e depois dos atos de 8 de janeiro. O documento revela que, da sexta-feira, dia 6, para o sábado, dia 7, o número de acampados em frente ao Exército saltou de 300 para 3.800 pessoas. Doutor Nasser, esse relatório deve concluir que o problema não foi falta de informação sobre o agravamento da situação do acampamento em frente ao quartel-general, mas a falta de ação dos comandantes. A sua avaliação? De fato, Mauro, os fatos e as imagens não mentem, né? E aquilo ali foi bastante evidente que havia um risco iminente e as forças de inteligência e as forças ostensivas, houve um apagão, né? Uma coisa inexplicável. Invadir o Palácio do Planalto, por exemplo, é algo assim assustador, aquela invasão, porque há um contingente, além da Polícia Militar, claro, que é responsável, estava ali como um primeiro escalão de resistência, mas certamente um planejamento, qualquer planejamento dessa questão de segurança, você tem os demais sistemas a funcionarem numa falha do primeiro sistema. E ali não funcionou nenhum, né? A própria Polícia Militar, hoje mesmo foram divulgados vídeos que o contingente da tropa de choque da Polícia Militar, ele simplesmente se retirou ali de um acesso ao Supremo Tribunal, e aí a multidão acabou invadindo também, porque não encontrou resistência mais. Até então, eles estavam ali, que havia 2 carros de lançamento de água, havia uma tropa, viaturas, e os manifestantes até então estavam respeitando aquele bloqueio. Depois chegou uma viatura pequena, fez lá uma conversa, parece, com o comandante local, em seguida a tropa simplesmente se retirou. Então, há muita coisa ainda para ser levantada, mas esse apagão do serviço de inteligência não pode ter sido coincidência, não pode ter sido por acaso, e eu tenho certeza que esse ataque deve ser investigado. Acho que o trabalho do ministro Alexandre de Moraes e acompanhado aí pelo próprio interventor foram eficazes até agora, agiram de forma muito firme, estão agindo, porque esse ferimento que a nossa democracia e essa ameaça, né, deve ser repelida mesmo exemplarmente, é uma mancha na história da democracia no país e que precisa ser apurada e punida exatamente para que os responsáveis não sirva de exemplo para nenhuma ameaça dessa futuramente, novamente. Doutor Nasser, faltando 7 minutos para 13h, uma pergunta aqui do Lucas Lopes, ele está com a gente no YouTube, ele quer saber, o doutor Nasser, ele é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul e Américas, então ele aproveita e pergunta aqui o que seria mais importante e mais prioritário e relevante para o Mercosul. Um acordo comercial com a Europa, Estados Unidos ou China? É a pergunta do Lucas Lopes.
Eu acho que, repetindo o que o presidente Lula comentou ontem, é com a Europa. Neste momento, né, o Mercosul busca manter esses acordos do bloco com outros blocos. Nesse caso, o acordo com a Comunidade Europeia está sendo construído e gerido há muitos anos e foi finalmente encerrado, né, pronto para ser assinado há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, mas, infelizmente, o governo acabou cedendo aí algumas pressões, o último governo, e não avançou, né? não aproveitou o êxito que foi o acordo. E, infelizmente, agora parece que o novo governo está determinado a fazer isso, e, nesse momento, me parece que o objetivo está certo: consolidar o acordo com a Comunidade Europeia. Professora Jandaraci, a pergunta vem aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Obrigado, Jaime, aqui pela participação mais uma vez. Ele quer saber o seguinte: qual será o futuro do capitalismo no Brasil? Pergunta de bilhões de dólares, né? Essa pergunta é muito. Antigamente a gente dizia que era uma pergunta de $1 milhão, né? Hoje já é $1 bilhão. Gente, o capitalismo não vai mudar, não vai deixar de existir. Eu não sei. A gente nunca foi comunista. Eu acho que tem uma coisa assim, é preciso a gente estudar mais para entender os conceitos. O Brasil nunca foi um país comunista, do ponto de vista econômico, principalmente. Então, não tem a menor possibilidade de uma discussão com a tese totalmente refundada. Vide os acordos comerciais, o novo governo já se movimentando de forma a transitar em novas propostas comerciais com o mundo inteiro, no Mercosul, né, com a Europa, com os Estados Unidos. Então, é uma coisa, é quase um efeito dissonante, né, a gente mudar, falar que a gente vai virar qualquer outra coisa, né, com tanta coisa que a gente tem feito, exatamente um movimento contrário. O que se fala, na verdade, é reduzir desigualdades, e isso é papel do Estado, né? Combater fome, educação, né, fomento à ciência, né, obras de infraestrutura, né, a questão da reforma tributária, reforma administrativa, isso é papel do Estado. Todo o resto não vai mudar, todo o resto é lenda, né? A gente não viu isso acontecer em 2008, a gente não viu isso acontecer nos anos anteriores. Então, acho que a gente precisa, efetivamente, cobrar o que tem que ser cobrado, independente de quem esteja no governo, monitorar, principalmente, né, os senadores e deputados que também foram eleitos, e que são eles que fazem a lei, que corroboram, né, graças, né, a Deus, a gente tem aí um Estado democrático de direito que tem poderes distintos e que a gente tem esse direito de eleger pessoas para conduzir nossas políticas públicas e políticas econômicas, tá bem dito. Então, não é terra de ninguém. Eu acho que você não muda o sistema econômico de um país por decreto. Então, acho que é super importante que todo mundo entenda isso, né? E a gente cobre o que tem que ser cobrado de forma efetiva, tanto para o Poder Executivo quanto o Legislativo, que nenhum executivo no nosso país, pela nossa Constituição, faz nada sozinho. Ele precisa, como aconteceu agora, para poder mudar o orçamento, de apoio da Câmara e do Congresso. Doutor Gouveia, pergunta da Juliana Rocha no Facebook: por que temos visto recentemente tantas notícias de problemas graves causados por medicamentos falsificados? Bom, esse é um problema histórico, antigo e que tem que ser combatido ao máximo, né? A falsificação de medicamentos ela é criminosa em todos os aspectos. Primeiro, porque, de fato, é um crime contra a propriedade intelectual, mas é um crime contra a saúde da população, né? As consequências de quem toma alguma coisa que não vai ter o efeito esperado é totalmente danosa, né? Então, o que se vê, infelizmente, é a busca e ganância pelo lucro e aí por alguns agentes comerciais, industriais totalmente inescrupulosos. E aí a Anvisa tem que ser acionada, bem como os outros órgãos de controle e de punição também. Agora, como o consumidor se defende disso, né, doutor Gouveia? Porque o que se espera é que a gente entre na farmácia e compre um medicamento original, né, que não seja falsificado. Isso acontece em farmácias Brasil afora?
Na verdade, muitas vezes acaba havendo o quê? Um comércio paralelo, é onde você acaba encontrando isso. Uma farmácia estruturada, com farmacêutico responsável, com licença local da vigilância, jamais deveria permitir isso. E ela tem mecanismos de, inclusive, acompanhar a rastreabilidade daquele medicamento, sua origem, documento fiscal. Se, obviamente, você tem ali, no meio do caminho, alguns indícios, não tem nota, produto tem uma embalagem estranha, não tem o código de barra, não tem aquele selo de verificação, não tem registro na Anvisa, aí você já tem vários indícios que deveriam ser investigados. E, na dúvida, o cidadão tem que ligar para a Anvisa, que é o órgão, acho que, em primeiro lugar, a ser indicado para poder ajudar nessa busca da confirmação. O site, o Anvisa atende, o 0800, tem vários canais para isso. Procurador Carlos Cardoso, com bastante brevidade, no Instagram, a Daniela Neves pergunta por que o MP de São Paulo abriu investigação sobre o Smart Sampa. É o programa da Prefeitura que prevê a instalação de milhares de câmeras de reconhecimento facial na cidade. Bem breve, por favor. Eu penso que esse inquérito foi instaurado com o propósito de verificar se a privacidade das pessoas estará sendo preservada em face dessas câmeras. Aliás, esse é um problema que está sendo discutido no mundo inteiro. Então, inclusive, houve em alguns países uma reversão de iniciativas parecidas, exatamente pelo risco de se violar a privacidade das pessoas. Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça aposentado Carlos Cardoso, associado do MPD, Jandaracy Araújo, professora, empresária, palestrante, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101 e conselheira emérito do Capitalismo Consciente Brasil, o Carlos Eduardo Gouveia, doutor Carlos Gouveia, presidente da CBDL, presidente executivo da CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e o doutor Nasser Rajab, advogado, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Mercosul e Américas e sócio do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Sérgio, valeu pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, no AltV, a direção-geral do jornalista Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, o espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos,